Eu, tá, eu tava conversando agora com a senhora, que ela tá com uma barriga grande, né? Ela tá grávida, né? Acho que uns 8 meses, essa base aí. Ela disse, nós conversando nós dois, ela disse que é de Deus, que serve a Deus, que tem o Deus Altíssimo na vida dela. E ela vai morar no céu com Deus. E nós conversando, ela disse para mim que ela tem 12 meninos, 12 filhos, não menino, 12 filhos, e mais um na barriga. Ela disse para mim que ela é de Deus, a pessoa não foi buscar para saber o que é Deus. A Bíblia diz em Apocalipse, no Apocalipse 22:13, diz que Deus ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, o último, o princípio e o fim. Ele está na formação, na concretização, ele está na sabedoria, na inteligência, Deus. Ele é o alfa. A literatura diz que alfa vem da primeira letra do alfabeto grego. De lá que veio o alfabeto para toda a terra, diz a literatura. Alfabeto. Então, o alfabeto onde está Deus, a sabedoria, a inteligência. Você acha que está numa senhora dessa que anda dizendo que serve a Deus? Não dá de servir esse Deus que ela diz que tem. Ela diz que Deus é espírito. Ele não foi buscar para saber o que é espírito. É espírito onde está o contexto de algo, onde está a fonética, a morfologia, a sintaxe, timbre, a ortografia, onde está a escrita correta. A verdade é, não dá de morar com esse espírito que ela disse que tem, que é esse Deus que ela busca sem ver. Não dá de morar. Como é que você vai morar com aquilo que você não viu? E também não dá de servir aquilo que você não viu. Você ouviu falar desse Deus, quem inventou esse Deus? Foi o dono da Igreja Católica, ele inventou esse Deus e ele ficou multimilionário falando daquilo que não viu. Não dá de servir aquilo que não vimos, nós servimos aquilo que vimos. Aí dá de servir. A pessoa ouviu uma história daquele homem da igreja e passou a seguir essa história sem veracidade. Quem inventou esse Deus foi o dono da Igreja Católica e passou essa insensatez para a terra toda. O homem se apegou grandiosamente nesse Deus que quando ele trabalha feito louco para comprar um carro, que ele compra, ele diz que foi esse Deus que deu para ele. Se ele não tivesse trabalhado, ele não tinha conseguido esse carro de forma nenhuma. Quando ele adoece, esse Deus não livra ele da doença, e quando ele morre gritando por esse Deus não socorre ele por não existir. O homem da igreja está dizendo que esse Deus está abençoando ele grandiosamente. Se você for agora lá no hospital da criança, tem criança chorando com dor e morrendo com câncer. A criança nunca fez mal para ninguém. O homem da igreja, quando ele vai para a igreja, porque ele já fez coisa ruim. Então a criança nunca fez mal para ninguém, está chorando com dor no hospital e está morrendo com câncer. Existe esse Deus, o cara não foi buscar para saber o que é Deus. A Bíblia fala do Deus vivo e fala do Deus morto. O Deus morto está para cima, naquilo que não vimos. O Deus vivo está para baixo, no conteúdo de tudo. A Bíblia diz que lá em João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo. Tudo que você vai buscar o princípio, você encontra Deus, a sabedoria e a inteligência. No princípio era o verbo. Tudo que você vai buscar o princípio, você encontra o verbo. O verbo é a mesma fonética, morfologia, sintaxe, timbre, ortografia, gramática, a escrita correta. Jesus, Deus. A verdade é, a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, eu sou o alfa. Alfa é o verbo. Fonética, morfologia, sintaxe, alfa veio da primeira letra do alfabeto grego, de lá que veio a literatura para toda a terra, de lá que veio o alfabeto. O cara não foi buscar direitinho. Esse Deus que o homem busca não existe, por isso que ele não salva ninguém, não abençoa ninguém. O cara tem de estudar para saber o que é Deus. A Bíblia diz assim que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, ele vai buscar o contexto, o espírito daquilo que fala. Aí está o homem da apostasia, aquele que apostou na incerteza e está falando incerteza para o irmão, está falando do Jesus Cristo que não viu, do Deus que não viu. Aí está o sacrifício de tolo, aí está o anticristo. Cristo vem de cristal, cristalino, transparência, sabedoria e inteligência, mas o anticristo é aquele cara que está falando daquilo sem veracidade por não ter buscado aquilo que fala, por não ter buscado a fonética, a morfologia, o sintaxe, o timbre, a ortografia daquilo, a escrita correta, a verdade.